antes de começar o programa da maneira tradicional, chamando sempre uma reportagem. Põe na tela todo mundo aí. Ah, olha todo mundo, meus amigos aqui. Olha lá o Casimiro, olha lá o Pedro Certezas, a Fernandinha. Ontem todo mundo errou. Inclusive eu. Todo mundo falou a respeito de um certo time alvinegro. Todo mundo falou que ia perder, que ia apanhar e tal. Eu também falei, mas todos nós erramos, né? Olha lá a cara de quem errou do Casimiro. Olha a cara de Pedro Certezas. A cara de Pedro Certezas de que não confiou no próprio time, esta que é verdade. A cara de Fernanda Maia de quem comeu e não gostou, porque não confiou no próprio time, isto é verdade, né? Não confiou no Matheus Babi, não confiou naquela galera maravilhosa que tem lá, entendeu? Olha a cara de Casimiro. Casimiro é a mesma cara de sempre. Mas isso é assunto... Você só conhece o Babi, né? Ninguém Botafoguense conhece, né? Mas isso é assunto... Segura eles aí, Diego. Isso é assunto para daqui a pouco. Eu só queria mostrar, como diz o Gerson, a cara de pastel de Fernanda Maia e de Pedro Certezas. Vamos abrir o SBT Sport Rio falando que no Flamengo o Rodrigo Caio segue fazendo tratamento e deve começar jogando contra o Inter. Gabigol e Diego Ribas também não preocupam o Flamengo com força máxima para cima de São Paulo. Vamos saber detalhes da preparação do Flamengo para essa decisão. Vamos lá. Que vitória do Flamengo! A virada em cima do Internacional colocou o rubro-negro na liderança, faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileiro. Nesta segunda, o time se reapresentou, já pensando na última partida contra o São Paulo no Morumbi. Os titulares fizeram um tradicional treino regenerativo na academia, enquanto os reservas foram para o campo. Para a torcida, uma boa notícia. O clube informou que, após exames, Rodrigo Caio não apresentou lesão no tornozelo. O zagueiro ainda sente um pouco de dor e iniciou o tratamento para estar à disposição na quinta-feira. Diego e Gabigol, que também foram substituídos por questões físicas, foram reavaliados e fizeram um trabalho regenerativo normalmente. O volante William Arão segue de repouso em casa, se recuperando de uma fratura no dedo do pé direito. Na quinta-feira, uma vitória dá o título para o Flamengo. Já seu adversário direto, o Internacional, tem o Corinthians pela frente no Beira-Rio. Ô, Fernando, você acha que a gente deveria ter começado o programa de hoje com o noticiário do Botafogo? Eu recebi orientações vindas do além pra gente começar com o Flamengo. O Flamengo tá na disputa do título, a gente entende, a torcida do Flamengo é imensa, o Flamengo pode ser campeão agora, mas hoje fica aqui o meu protesto, tá bom, seu Diego San Germano? Eu gostaria de ter começado o programa falando de Botafogo. Mas, Fernanda Maia, vamos lá, o assunto é Flamengo na vez e, ao que parece, o Flamengo vai de força máxima, né, Fernandinha? Pode protestar também, viu? Boa tarde, Dani, boa tarde a todos. Olha só. Esse jogo do Botafogo bagunçou o coreto aí. Porque o São Paulo, ele precisa dar a vida na última rodada. Agora briga Flu e São Paulo por uma última vaga no G4. O São Paulo que foi o time que mais liderou a essa competição durante toda ela. Então, assim, terminar fora do G4 seria triste demais. Então o Botafogo não serviu para nada, só para bagunçar a última rodada. Falando do Flamengo, eu quero saber dos meninos uma coisa. O que está faltando para a grande imprensa, para a seleção brasileira, o Tite e todo mundo colocar o Gabigol como um grande centroavante? O que está faltando? O cara faz gol na Libertadores, 2 gols em 5 minutos. Ele não sente a pressão, veste uma camisa que pesa 1 tonelada, que é a camisa do Flamengo. Tem muitos títulos, é sempre artilheiro por onde passa. Tem um faro de gol. Eu queria saber o que falta pra gente colocar o Gabigol nessa prateleira. Eu acho que falta essa validação da Europa. Ele foi na Europa... Sério, Pedro? Falta porque, pra mim, não. Pra mim, o Gabigol já é brabo, absurdo. Eu sou fã do cara, o cara joga muito, realmente. Mas o fato dele já ter ido pra Europa, não ter dado certo em mais de um time, é uma coisa que chama muita atenção. Porque não é normal um jogador do calibre dele, que é claramente... Impressiona, né? Do Brasil, exatamente. Ele é nível Europa, ele não ter dado nem um pouco certo. Fizeram uma enquete uma vez, acho que foi em 2019, quando o Gabigol tava voando no Flamengo, no Barcelona, o Twitter do Barcelona. Quem vocês querem que a gente contrate? O Gabigol perdeu pra ninguém. Tipo assim, era Gabigol, sei lá, e ninguém.
ninguém venceu do Gabigol. A impressão que o pessoal lá de fora tem do Gabigol é muito ruim. Ele foi contratado como promessa no Inter de Milão, não fez nada, no Benfica não fez nada, e aqui ele deita. Ele vai ter a chance de voltar pra Europa, né, Fernandinho? Em algum momento ele... A não ser que ele tenha uma opção de carreira, que eu não consigo ver ele tendo, que eu acho que ele é um cara ambicioso. Eu acho que ele vai querer... Ele vai fazer 25 agora, mano. Mas eu acho que ele vai querer... Eu acho que ele vai querer dar uma pingada na Europa ainda. Não é, assim, eu não consigo... O PP do Grêmio foi com 24, então acho que existe mercado pra ele. Nem que seja de novo pro Campeonato Português, para depois ir pra outro campeonato, enfim. O problema, eu acho que o Tite, ele olha com outros olhos, né, Fernandinho? Ele olha o Gabriel Jesus como uma opção melhor. O Gabriel Jesus, ele é o jogador da Europa, das grandes ligas, que tem a melhor média de gols. Não é brasileiro, é jogador, todas as nacionalidades. Porque ele sempre entra, faltando 20 minutos, faz um gol, faz 2 gols. O Firmino, muito bem também na Europa, e da mesma forma que o Gabigol é campeão brasileiro aqui todo ano, o Jesus também é todo ano da Premier League, que é um campeonato tido como melhor. Então, assim, eu acho que o Gabigol tá trilhando um caminho para se tornar ídolo do Flamengo, merece uma chance na seleção brasileira. Ainda, Cazé, né? Tá se tornando o segundo maior, o terceiro maior. Acho que ele tá caminhando para entrar num pódio aí. Mas eu acho que além do Gabigol, Fernandinha, eu acho que um cara que tem que ser titular da seleção brasileira é o Gerson. Não. O Gerson tem que ser. O Gerson, inclusive, o Gerson, Daniel, que paga muito pelo que ele fez lá na seleção olímpica, né? Exatamente. De na seleção olímpica, durante as férias dele, depois de ter uma temporada longa, jogou mundial, viajou, ele ia ter férias, foi convocado para a seleção pré-olímpica, né? Que é a seleção olímpica, mas era pré-olimpíadas, e falou, galera, tô de férias, mano. Me libera. E aí pegou mal lá dentro da CBF. E não adianta falar que não. Ele paga por isso até hoje. É verdade. Pois é, o Pedro, olha só. Você concorda com a Fernanda? Quer dizer, esse resultado de ontem, já a gente vai falar do jogo do Botafogo, mas essa derrota do São Paulo deu uma bagunçada, porque naturalmente o São Paulo vai ter que vir pra cima do Flamengo agora. Porque ele precisa pontuar, né, pra garantir. Ele precisa vencer, na verdade, pra garantir a 4ª posição. Se ele empatar e o Fluminense ganhar do Fortaleza, o 4º colocado é o Fluminense e não mais o São Paulo, e aí ele terminaria na pré-libertadores dependendo de uma vitória do Palmeiras na Copa do Brasil, justamente para ele poder se garantir na fase de grupos. Mas para se garantir na fase de grupos tem que ganhar do Flamengo. Quer dizer, esse resultado de ontem mexeu no jogo de quinta do Flamengo, ô Pedro? Pro Fluminense foi um resultado excelente, pro Flamengo foi péssimo, né? Porque São Paulo ganha ontem, já se garante e, assim, por mais que São Paulo que quisesse jogar muito, não, beleza. Se você tá garantido na Libertadores, não brigando por absolutamente nada, gente, não tem motivação que faça você dar a vida em campo do jeito que o Flamengo vai dar a vida. É verdade. Não tem como. Mas mala branca, dinheiro, gente, não tem como. Ponto. Agora, o São Paulo joga por resultado esportivo. O São Paulo joga pra se garantir e pra evitar um vexame ainda maior. Porque o São Paulo pode ficar fora da fase de grupo direto. Imagina, vem o Crespo, o São Paulo investe um dinheiro pesado, eles caem na pré-Libertadores. Pedro, complicado. Olha só, lembrando que o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. Perdeu no Campeonato Brasileiro no primeiro turno pro São Paulo. O Rogério foi eliminado com o Fortaleza pelo São Paulo. Quer dizer, tudo bem, mas aí é aquela coisa, o contexto era outro. Mas o São Paulo já ganhou do Flamengo e também já ganhou do Rogério em outra ocasião lá no Fortaleza. Corre o risco dessa história se repetir, Casimiro? Eu vou falar desde já aqui. Eu acho que o Flamengo vai bagunçar o São Paulo e o Flamengo, pra mim, já é campeão. Já vem dizendo isso há mais de um mês. Mas eu queria saber a opinião do Casimiro. O Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo como técnico na história. Pelo Fortaleza, pelo Flamengo, nunca venceu. Eu acho que seria uma redenção importante pro Rogério. Eu acho que o São Paulo tá num momento de baixa gigantesco. Eu acho que perder pro Botafogo diz muito sobre o São Paulo. E aí, o São Paulo vai dar a vida contra o Flamengo. Mas, gente, que vida! Se não der a vida contra o Botafogo, que tava entregue, ele vai ganhar do Flamengo como? Que tá embalado. Fala, Fernando. Olha só. Não tava entregue? Não. Ontem não. Eu não sei o que os homens tomaram ontem. Mas ontem não estava entregue. Não, mas olha só. Daqui a pouco a gente vai falar, mas Pedro, não pode. Mas você concorda comigo, Fernando? Não, o Botafogo não briga por nada. O São Paulo tinha que ter mais vontade que o Botafogo e não demonstrou. Esse é o grande problema. E aí o São Paulo pode trilhar um caminho que o Palmeiras trilhou em 2009, quando o Flamengo também foi campeão. Que o Palmeiras liderou o campeonato inteiro e ficou fora do G4 no final.
é uma vergonha absurda, Daniel. Assim, Cazé. não tem como. Ah, trocou de técnico, não sei o quê. Mas São Paulo liderou muita rodada, gente. Ficar fora do G4. Verdade, verdade. Ô, Casimiro, olha só, deixa eu chamar o pessoal para participar no SBT Esporte Rio, hashtag SBT Esporte Rio. E hoje nós estamos começando a fazer uma enquete muito bacana. Porque é o seguinte, a gente vai escolher a seleção carioca do Campeonato Brasileiro. Hoje vai ter a votação do goleiro. Então tá lá a enquete no nosso Twitter, você participa e pode votar no hashtag SBT Esporte Rio. Tem lá o goleiro que você quer que seja o goleiro da seleção carioca. Vocês vão ter, o pessoal do Twitter tem direito a voto e a gente também pode concordar com o pessoal do Twitter ou não. Daqui a pouquinho a gente vai colocar essa enquete no ar aí, até para mostrar em quem o pessoal tá votando. É isso, Diego? Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai colocar essa enquete, porque vai ser, Fernanda, uma escolha difícil aí, né? Já a partir do goleiro, né, Fernanda? Eu falo sempre aqui com os meninos que nos últimos anos, como cresceu a fábrica de goleiros no Brasil, né? Isso muito também pelo quanto o brasileiro se desenvolveu na questão do treinamento para goleiro, como a gente é especialista nisso. A gente olha hoje grandes goleiros em muitos clubes. Às vezes a gente olha um clube de menor investimento na Copa do Brasil e tem um goleiraço. Então, assim, a disputa para goleiro no Brasil é sempre muito difícil. Para bem, né? O sarrafo tá lá em cima. Põe na tela aí pra mim, por favor. Põe na tela. Vamos lá. Vamos colocar na tela. Antes de colocar na tela, eu vou dizer, Pedro, certeza, estão dizendo que teu microfone rubro-negro é que tá dando sorte pro Flamengo ganhar, hein? Olha lá, o Hugo Souza tá ganhando com 66%. E depois o Marcos Felipe do Fluminense com 21%, o Cavalieri do Botafogo com 4% e o Fernando Miguel do Vasco com 7%. Por que não botaram o Diego Loureiro do Botafogo? Ah, porque o Cavalieri jogou mais? Tá, porque o Cavalieri jogou mais. Beleza, o Cavalieri jogou mais. Então, por enquanto, é essa a votação da galera. A gente pode endossar ou não o voto da galera, tá bom, ô Fernandinha? Agora é o seguinte, vamos falar do tema central desse programa hoje. Não poderia ser diferente. Solta samba, hino, foguete, solta tudo aí, porque parece até... Aleluia! Parece até estranho falar, mas o Botafogo ganhou e com autoridade, diga-se de passagem. A vitória contra o São Paulo foi de 1-0, como poderia ter sido de muito mais. Vamos ver. Aqui uma coisa pra você, torcedor do tricolor que tá de olho nesse jogo, porque é Botafogo e São Paulo. Não se iludam. Não foi ilusão, foi real. Mesmo já rebaixada, a vitória do Botafogo incendiou na luta pela vaga na fase de grupos da Libertadores. A partida interessava e muito, por exemplo, os torcedores do Fluminense. Aos 29, um lance que mudaria todo o jogo. Reinaldo interrompeu um contra-ataque do Botafogo e levou o cartão vermelho direto. Com um a mais, o Fogão foi para cima. O alvinegro conseguiu criar boas oportunidades. O goleiro Thiago Volpi salvou em vários lances de perigo. Para o segundo tempo, entrou o Matheus Babi no Botafogo. E isso fez toda a diferença. Após cruzamento, o atacante subiu mais que a defesa adversária e abriu o placar. Aos 35, um lance bizarro e que deu o que falar na internet. A arbitragem viu pênalti de Hugo em Galeano. Olha de novo a imagem. Luciano foi para a cobrança e Diego Loureiro defendeu. Ô, Casimiro, será que o Botafogo tem alguma chance de beliscar o São Paulo hoje? Nenhuma. Mas venceu sim. O placar terminou em Botafogo 1, São Paulo 0. O Fogão quebrou uma sequência de 10 jogos sem vitória. O clube também deu fim a um jejum de 4 meses e 15 dias sem ganhar no Newton Santos. Na última rodada, a partida será contra o Ceará no Castelão. Complicado, Daniel. Olha só, espaço aberto. Vamos conversar com ela, vamos começar com ela. Espaço aberto para as escusas, ou as desculpas, ou a justificativa, ou o direito de resposta de Fernanda Maia. Desculpa, eu não tenho que pedir, é o Botafogo que tem que pedir pra gente, tá? Isso eu vou deixar bem claro aqui, que o torcedor não tem que nunca pedir desculpa. Porque a gente sofre, apanha, a gente vai entrar em março
foi a primeira vez que o Botafogo venceu. Então não tem que pedir desculpa. Nem eu, nem nenhum botafoguense. A galera da Botafogo TV, Fernando, tá animada. Vai fazer o primeiro bastidor em 4 meses. Bastidor. Mas olha aqui como é bom uma dose de mudanças dentro de um clube. Porque esse é o momento que o Botafogo vive. Quem vai embora, quem fica, quem continua. Marcelo Chamusca, que é o novo treinador, estava lá na arquibancada olhando tudo e todo mundo querendo mostrar serviço para o novo patrão. Então isso é muito bom. E claro, os meninos querendo sempre mostrar serviço. E esse crescimento dos meninos, né, Pedro, já tem acontecido de uns jogos para cá. Só que são meninos, precisam de tempo. E como o Babi precisa... ele é um jogadoraço, ele só precisa cabeça no lugar. Ter a cabeça no lugar, exatamente, Casimiro. Pedro, só um minuto, Fernando. Aqui, olha só, Vitória, até onde eu sei nesse programa, Fernanda que apresenta aqui, me corrija se eu estiver errado, Vitória é sinônimo de hino. Cadê o hino do Botafogo? Bota o hino do Botafogo. Fazia quanto tempo que a gente não ouvia o hino do Botafogo na Vitória? 9 meses! 9 meses que ele não ouvia a Vitória. Pedro, certezas? Esse é o Botafogo do Garrincha, do Nilton Santos, da Beth Carvalho, do Zeca Pagodinho, do Emílio Santiago, Botafogo da Marisa Monte, Botafogo da Fernanda Maia, do Pedro Certezas. Esse é o Botafogo que a torcida quer do Stepan esse ano, é isso, Pedro? Botafogo jogou como Botafogo. Não, esse não é Botafogo não, gente. Esse Botafogo aí eu não quero brasileiro. Esse Botafogo aí eu quero nunca mais ver na minha vida. Eu vejo os jogos do Botafogo como se fosse uma contagem regressiva para um novo. Nunca ver esse cara, falta pouco. Meu Deus, Kevin. É difícil, assim. Todo mundo ficou surpreso. Tu vê o Chamusca, a câmera focava no Chamusca, o Chamusca fica assim, ó. Tá jogando bem, né? Não sabia que era isso, não. Ele ficava surpreso. Mas, cara, beleza, o time jogou bem e tal, mas o mais impressionante do jogo de ontem, irmão, aquele pênalti que deram pro São Paulo. Sério mesmo. Bota aí, temos a imagem. Pedro, temos a imagem do pênalti separado. Bota aí, por favor, olha lá, ó. Volta. É o pênalti fantasma. Inacreditável que eu já vi, porque assim, eu já devo ter visto um pênalti parecido na bizarrice. Mas, podendo olhar o VAR, eu não sei qual é a explicação. Eu não sei. Não tem contato, não tem. O pé não fica entrelaçado, não tem empurrão. Não acontece nada. Não tem nada. É impressionante. É uma cavada ruim. O árbitro opta por não ver o VAR, a equipe do VAR não chama ele, não discorda dele. Então, assim, eu prefiro não acreditar em roubo. Sim. Eu prefiro acreditar em complô pra não me desiludir com o futebol. Mas, gente, não tem explicação. Não tem explicação. E o presidente do Botafogo não fala nada. Porque, beleza, já caiu. Tem que se posicionar, gente. Porque ano que vem não. Na Série B não tem VAR. Daqui a pouco, né? Na Série B não tem VAR. Isso tem que ser falado. Se o cara pudesse continuar na hora, vai ser pênalti e acabou. Certezas, era uma bola perdida, não tinha nem disputa de bola. A bola já estava, inclusive, mais até pro goleiro. Olha lá, volta, olha lá, tá vendo? Ó, perdeu, a bola ia sair, tava na mão do goleiro. Olha só, o Pedro Certezas fala uma coisa aqui nesse programa, e o Casimiro também, são pessoas muito equilibradas, pode parecer que não, mas são. Dizem o seguinte, a gente não quer acreditar e prefere não acreditar em corrupção, em situação de bastidor, em manipulação de resultado. Agora, é muito estranho você ter o Fluminense com várias faltas inventadas no dia anterior, inclusive uma falta no lance do gol de empate do Santos, um empate que foi forçada de barra do juiz, e no dia seguinte você tem o Botafogo sendo aí prejudicado num pênalti escandalosamente mal marcado a favor do São Paulo, que daria um empate ao São Paulo. Então, assim, são coisas que o torcedor, na cabeça dele, vai encaixando peças e vendo uma realidade para a qual a gente quer. Não é que a gente fecha o olho, não. A gente quer e tenta fechar o olho aqui, Casimiro. Existe uma ideia no Brasil, infelizmente, acho que culturalmente, de que o VAR não serve para nada. E o que parece... apareceu pro Casé. O Ribamar apareceu aqui, daqui a pouco ele vai chegar aqui para me irritar. Assim como o VAR. Parece que existe um projeto para descredibilizar o VAR. Parece que existe um projeto para convencer as pessoas que o VAR é ruim. E não é. O problema do VAR, Daniel, é quem opera o VAR. E são os mesmos juízes que prejudicam o meu, o seu, o Botafogo, o Flamengo, há tanto tempo.
há tanto tempo. E eles estão aí operando uma tecnologia que veio para ajudar o futebol. Então a gente vê, foi absurdo. A imprensa e até a gente aqui, que a gente defende tanto o futebol carioca e o Botafogo, a gente não vai dar tanta importância assim a esse lance, porque o Botafogo já está rebaixado, Sim. porque o gol não foi gol, porque o goleiro pegou o pênalti. Mas foi muito grave o que aconteceu ontem. Foi muito grave. Porque não foi nada o lance, não foi absolutamente nada. É inacreditável. E esse time de São Paulo, eu ia falar isso quando a gente falou do Flamengo. Ontem o Volpe pegou muito, o Flamengo enfrenta o São Paulo na última rodada. Esse São Paulo ficou com muita moral depois de enfrentar o Flamengo, né, Daniel? Muitos falavam, Volpe, goleiraço. E depois do jogo contra o Flamengo ele acumulou falhas. Daniel Alves, um monstro, anulou o Gerson. Depois daquele jogo que ele não fez mais nada. O Luciano, não sei o que, se machucou. Então o Botafogo ontem você me perguntou se o Botafogo ia beliscar o São Paulo. E eu falei que óbvio que não. Porque você não perguntou se o Botafogo ia amassar o São Paulo. Se o Botafogo ia amassar. Foi a maior desculpa que eu já vi na vida. Como é que é? Então você está dizendo que você, então, na verdade, já estava esperando que o Botafogo amassasse o São Paulo. É isso? Claro, então. Mas você perguntou se ia beliscar. Beliscar não era um nada. Vamos para o Twitter, porque tem pergunta chegando para Fernanda Maia. Fernanda Maia, Cadê? Foi falta do Reinaldo e para cartão vermelho? É o Robinho que está dizendo isso no lance do Reinaldo. E tá estranho. Tá estranho. Olha lá, a falta do Reinaldo, último homem. Tá aí a falta. Tá aí. O Varley vem na velocidade e ele é o último homem. Gente, essa é a máxima do futebol. Tem umas máximas no futebol. E a máxima do futebol é: o cara é o último homem. E o Reinaldo vai só no corpo do Varley. Ele não vai na bola, ele não vai nada. É a famosa falta técnica. Ele precisa parar aquele cara, porque senão ele vai estar dentro do cara a cara com o goleiro. E é um cartão vermelho, sim. Então, não acho ruim. E agora, o Robinho, né? Robinho, pensa numa coisa, bota uma coisa na sua cabeça. Sem que você achar que possa ter um erro de arbitragem e ver que é o Botafogo e foi a favor, não é erro. Porque ninguém erra a favor do Botafogo, tá bom? Então, se é vermelho ali, deu vermelho, é porque era vermelho mesmo. Porque eu nunca vi errar a favor do Botafogo. E, pô, a gente falou do Rodinei sendo burro, mas o Reinaldo também, gente, pelo amor de Deus, cara. Olha só, vamos jogar num jogo desse, cara. Pelo amor de Deus, vai perder o jogo contra o Flamengo. Ele que é uma peça importantaça pro São Paulo. Deu muito mole. Mas, de novo, só endossando aqui, cara, que eu fiquei espantado com o pênalti. Eu acho que eu não lembro de um pênalti tão escandaloso. Eu fui ver aqui, ó. Mesmo. O Botafogo, ele tá em 18º nos times que mais tiveram decisão do VAR, no saldo do VAR. O Botafogo teve 10 decisões a favor do VAR e 14 contra. Então, o 18º do brasileiro. Tá lá embaixo. O primeiro erro do VAR na história no Brasil em cima do Botafogo contra o Palmeiras. É bom lembrar que o time que mais teve decisão contra o VAR foi o senhor Vasco da Gama, né? 5 a favor, 5 e 17 contra. Pois é. Olha só, o Casimiro e Fernanda, Pedro, tem um tweet chegando lá falando a respeito de VAR. Olha lá, o VAR é ótimo. Se não fosse o VAR do SBT Sport Rio, não veríamos o Cazé dizendo que o Fogão não tinha a menor chance. Esse foi o VAR do bem. É verdade, é o nosso VAR que deu a oportunidade a Casimiro de meio que explicar o que ele disse ontem, né, o Casimiro? Eu já clarifiquei já a situação para as pessoas. Agora, esse VAR do programa é o VAR do bem. E quem opera é o nosso Big Boys, né? Maravilhoso. Palmas pra ele. Por que o Big Boys não erra no VAR? Porque ele quase não enxerga a televisão. Quando ele chega na cabine, olha isso. Assim, e aí ele quase não vê. Ali na arbitragem, aparentemente, eles também não estão vendo. Casimiro. Bom, pra quem não sabe, ele tá se referindo ao nosso diretor, Diego San Germano, que é um homem alto, que tem 1 metro e... O Big Boys falou aqui, ó, vai pro RH. Ele falou. Vai mandar pro RH daqui a pouco. Petrópolis. Pessoal, o Big Boys tem mais SBT Sport Rio chegando aí? Não? Então vamos direto para a enquete. Mostra a enquete aí do goleiro, por favor, mostra a enquete. Não é direto pra enquete? Travou? Travou. Não, mas olha só, enquanto isso, Fernanda, a gente vai falar aqui que é uma eleição apertada, porque, assim, não tem nenhum goleiro no Rio de Janeiro que tenha sido, nossa, esse é o cara do campeonato. Não tem nenhum que tenha se destacado, assim, a ponto de ser o cara dos caras, ou tem? Não sei. A gente tem 3 situações aí muito parecidas que, pra mim, são situações heroínas, vamos dizer assim.
é o Marcos, tá aí na tela de vocês, né? Já o Twitter, o Marcos Felipe, que chega no momento que o Muriel não tá bem, e ele assume muito bem as traves do Fluminense, e talvez até coloque o Fluminense nessa prateleira que tá aí, brigando por Libertadores, tá? Porque sem um bom goleiro você não vai a lugar nenhum. A gente tem o mesmo caso do Neneca. O Diego Alves teve vários problemas de lesões e ele assumiu com muita personalidade o gol do Flamengo. E o terceiro exemplo é o Diego Cavalieri, que entra no lugar de um cara tão querido e com muita identificação e é um ídolo, que é o Gatitulo, e fecha o gol do Botafogo. Que se impressionem, se não fosse o Cavalieri, a gente ia ter um saldo de gol de menos 150. É verdade. Tá? Daqui a pouquinho, Fernanda, a gente vai fazer essa eleição aqui mais pro fim do programa. Deixa o pessoal votando lá. Me parece que já tá definida a situação no Twitter, né? Igual a situação da Carol Conká, parece que tá definida também. Reverter é difícil. Pois é. Enquanto isso, vamos falar do Vasco da Gama. Olha aí, Casimiro, que beleza. No Vasco, a diretoria projeta um prejuízo de 80 milhões de reais com o rebaixamento. E o cenário, no momento, é de indefinição em relação a treinador e permanência de alguns jogadores. Tá feia a coisa, vamos ver. Eu tô maluco. Eu tô na chuva, eu tô maluco. Eu tô harmonizado, é o Vasco! Alô? Aí, irmão! O Vasco é líder! Vamos, eu tô maluco! Sim, é isso mesmo. Numa realidade distante, na mesma competição e na mesma temporada, o Vasco já foi líder. Hoje a realidade é um pé e meio na Série B. Apenas uma goleada histórica, além de combinações de resultados, poderá salvar o Cruz Maltino. Internamente, a diretoria já traça os planos para a disputa da segunda divisão. Ainda não há definição sobre a permanência de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe. Na internet, muitos torcedores pediram a contratação de Fernando Diniz. Lucha se colocou à disposição para ajudar na reconstrução do clube. Alguns dirigentes entendem que ele não tem culpa, pois herdou um time caótico do português Ricardo Sapinto. Outras pessoas consideram que ele cometeu erros na reta final. Benítez não deve ser comprado pelo clube. O meia ganhou destaque principalmente na parceria com Germancano, mas se viu como um desfalque em várias ocasiões. A presidência se agarra ao polêmico jogo contra o Internacional em São Januário. Na partida, uma pane impediu a checagem de um lance com árbitro de vídeo. Salgado vai debater com seus vices a ação na STJD, que pede a anulação do jogo. Na sexta-feira, a CBF foi intimada a fornecer o vídeo e o áudio do VAR. Na última rodada, o Vasco encara o Goiás em São Januário. América, Vila Nova, Ponte Preta e Avaí. Olha só, eu quero dizer que eu acho isso um desrespeito. Tira esse fantasma aí. Isso não é iniciativa minha, isso é iniciativa do pessoal que fica lá em cima, que tem participação ativa nesse programa. Eu aqui só apresento. E rola a bola pra você. Ô, Daniel, tu quer o quê? O Casimiro falou que o Big Boss é pequeno, ele vai ouvir isso aí até acabar o programa. Cazé! É Tetra! Cazé, olha aí, o Tetra! Não, gente, olha só, vamos renovar o estoque de piada pra amanhã? É legal, mas enfim. Cazé, olha aqui, alguma chance da se agarrar aí esse fio de esperança que seria a suposta anulação da partida contra o Inter? Eu acho até que a gente já falou aqui, né? Muito improvável, né, Casimiro? Eu acho que não, eu acho que não existe nenhuma possibilidade. Eu acho que, inclusive, o presidente do Vasco ou alguém do Vasco já deveria ter se pronunciado após o rebaixamento virtual do clube. São 12 gols, Daniel. A gente tem que trabalhar com a realidade. O Luxemburgo já entregou os pontos. Falou segunda-feira, domingo à noite, quer dizer, gente, são 12 gols. O Vasco não vai jogar contra o time de várzea. A gente não tá aqui para enganar o torcedor. O Vasco não vai conseguir tirar esse saldo. O Vasco deveria estar planejando essa Série B. Obviamente que já saiu essa informação que o Vasco vai ter esse déficit de 80 milhões. Mas e aí? Existe algum pronunciamento do presidente? Existe algum planejamento já? Porque o Botafogo já tem técnico, o Coritiba já tem técnico, o Coritiba já contratou mais de 10 jogadores, o Cruzeiro já contratou mais de 8 jogadores, o Botafogo ainda não contratou ninguém, mas contratou já um jogador que tem uma... contratou no radar já, mas é verdade. O Botafogo está se movimentando e o Vasco. O Benítez vai sair
o Cano vai ficar, o Vasco precisa se definir. A temporada vai começar. Então, é agora já, é agora. Então, eu senti falta disso. De ter um presidente falando, vindo a público falar. Porque, assim, se na cabeça da presidência o Vasco ainda tem chance de sobreviver tirando esse saldo, aí é maluquice. É maluquice. E se a diretoria do Vasco imagina que o Vasco vai ganhar na justiça, eu também acho maluquice, porque tiveram tantos erros absurdos nesse campeonato e os jogos não foram anulados, eu acho improvável que seja anulado do Vasco. Abre um precedente, né? Abre um precedente perigoso pra você anular metade do campeonato. Ô, Cazé, a torcida tá fazendo a campanha. A torcida tá fazendo a campanha pro Fernando Diniz aí nas redes sociais. Não. Por favor, não. Por favor, Fernando Diniz não. Pô, vem de um ano extremamente desgastado. Beleza, ele ficou. O Fernando Diniz precisa de muito tempo para dar a cara dele a um time. O Vasco não tem esse tempo. O Vasco não tem não vai fazer um projeto a longo prazo. Vai ter que subir. Vai ter que subir. Primeiro ponto é subir. Temporada, né? Não vai ter. Semana que vem. É uma mudança muito grande. Semana que vem, gente. É uma mudança muito grande de trabalho. Uma mudança muito grande de trabalho. Então, assim, Casimiro, olha só. Eu sinto falta disso. Fala. Olha só, vamos numa situação hipotética, né? Da hipótese do jogo ser anulado. Tudo bem, anula o jogo do Vasco com o Inter. O Vasco teria que ganhar do Goiás, né? Porque aí teria esses pontos e tal para poder escapar da Série B. Então o Vasco ainda continuaria dependendo de uma vitória e a gente está vendo a dificuldade do Vasco em vencer. E aí o Inter poderia pedir anulação do jogo contra o Flamengo, porque o Vitor Cuesta, que estava suspenso no jogo, foi suspenso no jogo de São Januário, poderia ter jogado contra o Flamengo. Então, uma bola de neve. Uma bagunça, uma bola de neve. Não vai acontecer, Daniel. Esse é o problema. Todo mundo sabe que não vai acontecer. É uma pressão que, na minha opinião, não vai gerar nada. Se o Vasco quisesse fazer pressão nos bastidores, deveria ter feito durante o campeonato, onde eu falei aqui, o Vasco teve 5 decisões a favor do VAR e 17 contra. Gente, não é possível, é uma disparidade muito grande. Só que o Vasco deixou andar, a diretoria deixou correr. A gente vê o Sport que levantou uma situação gravíssima de que existia um projeto para salvar Vasco e Botafogo no campeonato. Levantaram, assim, de uma forma completamente leviana, de uma forma completamente absurda, e as diretorias de Vasco e Botafogo ficaram caladas, não fizeram nada. Nas rodadas seguintes, o que se viu foi o Botafogo continuando sendo prejudicado, o Vasco continuou sendo prejudicado, o Sport e Bahia tiveram inúmeras decisões a favor, muito controversas sendo marcadas, e o campeonato seguiu e vai seguir e vai terminar. Então o que eu quero saber é o Vasco, como é que vem o Vasco para a Série B? Só isso. A diretoria precisa agir. A gente estava falando aqui do Benítez, só pontuando, o Benítez fez 21 jogos esse ano no Vasco, 21 começando, 24 no total vindo do banco, 2 gols e 2 assistências. É muito pouco. Não, mas ainda assim ele foi o jogador que mais se destacou, principalmente ali no meio, né, ô Pedro? O que você teria a dizer a respeito disso? Porque assim, ainda foi o melhorzinho que sobrou na turma ali. Mas é porque é complicado, não vale a pena o custo-benefício, né? Ele é caro demais pelo que entrega. Mas o Vasco tem que começar a pensar, cara. Até porque, vamos ser sinceros aqui, se acontece um 7x0 e um 7x0 do Cá também, é extremamente suspeito, não vai acontecer, não tem como acontecer isso. Então, de fato, o Botafogo já acho que demorou um pouco a começar a se planejar pra Série B, e o Vasco, cara, infelizmente, mesmo sabendo que já caiu, não tem nenhuma especulação de jogador, não tem nenhum indício se o Luxemburgo vai ficar, vai sair, como é que o presidente está se posicionando, porque é isso, não é um planejamento a longo prazo, infelizmente. Todos os times da Série B agora tem que ter um planejamento para um ano, que é subir, acabou, subir, acabou, não tem o que fazer. Depois tem que ver o resto, e é isso que tem que acontecer. Vamos pro Twitter, porque tem uma pergunta interessante que eu acho que é até pra Fernanda. Olha só, Cuca seria um técnico bom pro Vasco? Fernanda que conhece muito bem o Cuca em razão do trabalho dele no Botafogo. O Cuca é um cara que, assim, taticamente ele é muito bom, experiente e tal. E ele tem uma coisa de agregar o grupo. Quando o grupo se encaixa com eles, tem uma peça que é fora do tom dele, como aconteceu com o Felipe Melo já uma vez, aí não dá certo. Mas agora, quando ele saiu do Santos... Ele tem que ter o elenco na mão. O grupo... Exatamente. Quer dizer, o grupo agradeceu muito porque ninguém acreditava nesse time do Santos. Chegou na final da Libertadores e eles depositam muito nessa liderança do Cuca. Mas a pergunta é, o Cuca aceita a questão do salário do Vasco? Porque o Botafogo, antes do Santos pegar o Cuca, o Botafogo chegou a circular o nome dele. E assim, os valores não agradaram. O Cuca não é um treinador barato. Então...
Eu acho que Eu acho impossível, Fernandinha. Não apenas não é Cara, barato, burro. como normalmente ele tende a pedir reforço, né? Quando ele foi sondado pro Botafogo, ele falou, só vou se contratar 8 jogadores. O Botafogo falou assim, meu chapa, não tem dinheiro, meu guerreiro. Aí não veio. O Cuca não vai nem fazer a última rodada pelo Santos, né, Fernando? Ele se despediu anteontem. Alguns familiares dele estão com Covid. Eu acho que ele se desgastou muito. A carreira do Cuca, ele adora, né? Ele adora isso. Ele adora o conflito, ele adora ser o azarão, ele adora ser o underdog, né? Como chama. Né? Ele adora essa mística. É o quê, hein? É uma expressão, certeza que gosta do inglês, que sabe muito. É o underdog, né? Acho que a melhor expressão é o azarão. Ele foi azarão do Botafogo, fazendo lá o carrossel botafoguense. Teve os 99% do Fluminense que ele salvou, o Galo milagroso, agora o Santos que levou a Libertadores. O Marinho chorou no vestiário, viu, Daniel? O Marinho chorou se despedindo do Cuca no vestiário. Pois é, Casimiro, por falar nessa coisa toda de choro, de emoção, de alegria, eu quero saber o seguinte. Pode falar, abre o seu coração pra nós. Só eu e você agora aqui, só eu e você. Você tá de bom humor hoje? Você tá feliz? Tá legal? Não. Tranquilo, tô tranquilo. Tá tranquilo. Então eu vou dar uma notícia. Você... Mas eu tô prontinho pra ficar maluco. Pois é, justamente porque o que vem agora não é nada agradável. Ribamar entrou na justiça contra o Vasco. Pouco menos de 2 meses após deixar o clube, o centroavante decidiu cobrar o salário atrasado e os demais direitos trabalhistas que julga ter direito. O processo ainda está em fase inicial. O jogador pede quase R$1,5 milhão de reais. É o que o Ribamar está pedindo do Vasco na justiça. Casimiro, como está neste momento, após essa notícia, o seu humor? Eu tô incrédulo, Daniel. Incrédulo. Incrédulo por quê? Se o Vasco deve, tem que pagar, ué. Não, sim. Assim, o torcedor do Vasco vir na internet falando, não, o Ribamar tem que pagar pro torcedor vascaíno porque ele fez pra gente. Amigo, é o seguinte. Fez um contrato, o presidente assinou em nome do Vasco. O Vasco tem que pagar. Então, assim, cara, é absurdo, é criminoso o que o Vasco fez nesse contrato com o Ribamar. O Vasco, além de contratar, que já é absurdo, renovou o salário do Ribamar. Que essa renovação no meio então, assim, quem é o culpado por isso? É o Alexandre Campelo? É o Valentim que pediu o Campelo? Que pediu o Ribamar? Assim, porque isso fica na conta das próximas gestões. É muito difícil você gerir o Vasco, Daniel. É muito impressionante, o Cazé, é impressionante, Fernanda, como os erros do passado se refletem no presente, né? O cara que fez esse contrato aí, o sujeito que pediu esse jogador, não estão no Vasco, estão nem aí. E quem responde é a instituição, quer dizer, não tem planejamento de gestão, não tem continuidade administrativa, não tem nada. Botafogo e Vasco em situações muito parecidas aí nesse caso. O Fluminense tá um pouquinho melhor, mas também não foge muito disso, né, Fê? Não tá muito melhor não, Daniel, tá igualzinho. Tem vários problemas, entre sai do ato trabalhista, salário atrasado, todos os três estão capengando. Assim, houve uma renovação agora do valor da dívida do Vasco da Gama, que foi para 710 milhões de reais. Se a gente está achando 1,5 milhão para o Ribamar caro, vê daqui a 4 anos que o Vasco não vai pagar agora e esse valor vai aumentar. E o Campelo, né, Fernandinha? Isso é importante. Que falava que ia ter uma política de austeridade, de acertar as contas, e que estava tudo equalizado, e assim que ele sai, abre-se novamente a caixa preta do clube e descobre que a dívida aumentou, mais ainda. Então é absurdo. É porque também o Fluminense está um pouco melhor, mas também de tempos em tempos essa caixa preta dos clubes é aberta, né? É porque a diferença é que o Fluminense, indo frequentar a Libertadores, ganha mais grana, né? Então tem que ficar voltando tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro agora. Mas de fato, o Rio de Janeiro está dividido entre o Flamengo, que tem dinheiro, e os outros 3 que estão capengando. Às vezes um mais, aí desce, aí o outro só. Entendeu? É isso, não tem o que fazer. É o primo rico e os primos pobres, e além de pobres, mal administrados, né? Pessimamente mal administrados. Vamos botar a enquete no Twitter, por favor, porque agora a gente vai fazer a votação. Vamos encerrar a enquete no Twitter. Não encerra ainda? Tá, mas já vamos fazer a votação. Não tá a situação Carol Conká isso aí, tá irreversível. Olha lá, deu Hugo Souza do Flamengo no voto do Twitter, pelo menos por enquanto o voto do telespectador é Hugo Souza com 66,2% e depois Marcos Felipe com 22, sei lá, que eu não tô enxergando. Pois é, deu Hugo Souza no Twitter, pelo menos por enquanto. Vamos fazer a nossa votação aqui, Fernanda? Difícil. Eu vou no Marcos Felipe, sabia? Do Fluminense. Eu acho que ele foi importantíssimo
para essa temporada bela aí do Fluminense, num momento que o Muriel não estava legal. Então eu vou no Fluminense. Um voto para Hugo Souza, que é o voto da galera do Twitter, um voto para Marcos Felipe e vamos agora com o voto do Casimiro. Eu vou votar no Hugo, Daniel, porque o Marcos ele foi muito bem, mas ele substituiu alguém que vinha mal. Pior, mais difícil do que substituir alguém que vem mal, é substituir alguém que vem bem e que é ídolo e que tem uma identificação muito grande, que foi o Diego Alves. O Diego Alves sai, até numa situação muito complicada de Covid do Flamengo. O Hugo entra, assume a bronca, falha contra o São Paulo, mas é na Copa do Brasil, então não entra nesse bololô. Em alguns jogos do Flamengo, ele foi absurdamente bem. Eu acho que segurou bem a bronca, eu vou votar no Hugo. Então tem 2 votos para Hugo, um voto para Marcos Felipe. Pedro, certezas? Eu fico entre o Marcos Felipe e o Hugo, mas eu vou votar no Hugo pelo projeto, porque eu acho que ele vai ser muito gênio. Eu acho que daqui a 5 anos ele vai estar em um clube gigantesco na Europa, ganhando muito dinheiro e da seleção brasileira. Eu acho que ele é um dos goleiros que surgiram assim no Brasil que eu mais fiquei impressionado, assim. E ele surgiu num momento, vale lembrar, no jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo tava com, sei lá, 18 pessoas infectadas pela Covid. Isso aí. Ele colocou na fogueira ali, tipo, tem que agarrar bem, a molecada toda jogando bola e... Foi muito bem. Consegue, Tá. empata o jogo lá, agarra muito e se revela. Ali ele revelou pro mundo que o moleque era bom. Não sou não, eu vou de Neneca. Então, na verdade, já está eleito o Hugo, não precisa nem do meu voto, eu votaria no Hugo também, apesar de entender que o Marcos Felipe é um bom goleiro, mas o Marcos Felipe jogou com Nino e Lucas Claro na frente dele, e o Hugo muitas vezes ficou exposto porque a zaga do Flamengo, todo mundo sabe que tem alguns probleminhas. Então, o Hugo Souza foi eleito, amanhã é a eleição de um lateral dos dois. Dos 2 laterais. Então amanhã nós vamos fazer a eleição dos 2 laterais, a enquete vai pro Twitter, acho que amanhã mesmo, né? E é bem difícil amanhã. Tá fácil, Pessoal, cadê a água? Cadê a água? Pedro, qual a cor do copo hoje? Hoje tem que ter copo do Botafogo, né, Pedro? Aê, muito bem. Fernanda tá ganhando dinheiro aí na empresa da marca da água. Tem Europa. Ó, minha água. Olha lá, tá com um rótulo d'água e tudo. Já, água, rapidinho, já voltamos. O Ribamar levou tudo, mano. Vamos aos destaques finais, com calma. Hoje temos um pouquinho mais de tempo do meu amigo Casimiro. Diga lá, Casimiro. Hoje eu tô um pouco menos abalado do que ontem. E lembrar aqui que o Vasco foi campeão da Supercopa do Brasil, ganhou o Atlético Mineiro nos pênaltis. O Vasco que tem quase 60% do seu elenco principal vindo da base, muitos sem nenhum tipo de transição suave, sobe de qualquer maneira, não tem nenhum tipo de preparo, só sobe e joga, ainda assim tem uma base muito forte e parabéns pra molecada aí, alguns inclusive desceram pra jogar e o Vasco foi campeão. Parabenizar a molecada aí que pelo menos deu uma alegria pra gente. Até amanhã, Pedro. Tamo junto. O Roger Machado, segundo o Netflu, falou que ele vai ser anunciado até o fim da semana pelo Fluminense pra temporada 2021. Eu acho bom. E também, presidente do Botafogo, vamos falar alguma coisa sobre esse assalto que tentaram fazer na Botafogo ontem, pelo amor de Deus, hein? Fernandinha, até amanhã, minha amiga. Até amanhã, se posicionar é sempre importante, né, Pedro, no futebol, principalmente em relação à arbitragem. Silenciar nunca é legal, por mais que o barulho não dê nada, pelo menos tem que fazer barulho. Amanhã a gente volta, Daniel, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau, beijo. E amanhã a seleção do campeonato com os laterais, a votação para os laterais. Eu tô indo agora para o Instagram, vou fazer live no Instagram, @DanielPenafirme, pena com 2 N's. É tipo internet? Bota aí, tipo internet, bota aí embaixo, @DanielPenafirme, pena com 2 N's, eu vou bater papo com você agora no Instagram. Até amanhã, gente. Beijo, fiquem com Deus.